Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos tratar do esporte, estamos aí batendo na porta, vai começar a Copa do Mundo com sede aqui no Brasil. O primeiro jogo será da seleção brasileira contra a Croácia. Aliás, hoje já tem o jogo preparatório, né? O último amistoso da seleção contra a Sérvia, nesta sexta-feira, 4 da tarde, no Morumbi, em São Paulo. Depois de vencer o Panamá em Goiânia por 4-0, o Brasil tem esse jogo teste antes da Copa do Mundo, na semana que vem, no dia 12, Dia dos Namorados, contra a Croácia. Clima, ritmo de Copa do Mundo. E nós vamos falar um pouquinho também do handebol de Blumenau, porque a Câmara esta semana homenageou 4 atletas blumenauenses que fizeram e ainda fazem história na modalidade. E porque neste domingo, às 5 da tarde, no ginásio do SESI, tem um confronto internacional. As meninas de Blumenau vão enfrentar a seleção dos Estados Unidos. E por isso o técnico da equipe blumenauense, o Sérgio Graciano, está aqui e vai falar um pouquinho desse confronto internacional. Prazer tê-lo de novo aqui no Meia Hora, Graciano. Muito prazer, Minoso. Muito obrigado pelo espaço. Agora, é um jogo de oportunidade porque as meninas acabam, num confronto internacional, adquirindo experiência, maturidade, né? Sim, as que têm menos chances de ter esse confronto internacional, né? A gente tem algumas meninas aí na seleção brasileira, outras na seleção argentina, e que estão mais acostumadas com esse tipo de jogo. E é uma experiência única para um clube como o Blumenau. Agora, como é que aconteceu esse acerto para facilitar a vinda das americanas para Blumenau? Nós estamos negociando já com a Confederação há 2 meses. Nós soubemos que a Confederação ia basear a seleção brasileira em junho, aqui na cidade de Joinville, e que ia haver alguns amistosos internacionais. Com isso, a gente conseguiu descobrir quem era a seleção que vinha jogar, que seria a seleção dos Estados Unidos, e propusemos um jogo amistoso também com o clube, que sabíamos que a seleção americana estava atrás de bastante jogos para dar ritmo para a sua equipe, já que elas estão se preparando para os Jogos Esportivos Pan-Americanos que valem vaga para a Olimpíada, né? Então a gente sabe que elas estavam procurando jogos, fomos negociando e conseguimos aí um jogo aqui para domingo e um segundo jogo para quarta-feira lá em Joinville. Então, 2 jogos, ida e volta, digamos assim. Exatamente. Só que não lá nos Estados Unidos, mas aqui pertinho de Joinville. Ficou mais fácil a volta. O curioso, Graciano, é que além das meninas, os homens, né, os jogadores da equipe masculina dos Estados Unidos estão fazendo essa preparação aqui no Brasil, né? Exato. Os Estados Unidos é um país tradicional dentro de qualquer esporte e eles fazem uma preparação muito boa, com bastante antecedência. As seleções americanas de handebol, tanto masculina quanto feminina, elas tiveram um tempo fora do cenário internacional, estão voltando agora, contrataram 2 técnicos estrangeiros e com isso querem tentar buscar essa vaga aí para a Olimpíada do Rio. E para isso já estão se preparando com bastante antecedência. Pois é, os Jogos Olímpicos estão agendados para 2016, daqui 2 anos, né? Exatamente. Próximo disso. E os americanos já estão fazendo o reconhecimento do terreno, né? Exato, eles estão se preparando e a preparação, já que somos campeões mundiais de handebol feminino, a preparação deles com as melhores do mundo. Agora, vamos ver algumas imagens dos treinos que acontecem da equipe de Blumenau nessa preparação, não só para o jogo contra os Estados Unidos neste domingo, mas o trabalho que vem sendo realizado visando outras competições, porque tem um calendário aí no ano. Esse é um trabalho que acontece diariamente? Como é que é a rotina dos treinos do handebol feminino de Blumenau, Graciano? Nós treinamos diariamente, de segunda a sexta, das 4 horas até as 5, elas têm a parte física, que envolve musculação ou corridas, e uma pausazinha de meia hora para que elas reponham as energias, e das 5h30 às 7h30 elas entram na quadra aí para treinar com bola, partes técnicas e táticas. Essas jogadoras têm outras atividades profissionais, além de estudar, porque algumas estudam também, e praticar a modalidade de handebol? A grande maioria é universitária, é estudante universitário, então o período da manhã estudam, e quem não é universitária, porque já é formada, também tem o seu trabalho no período da manhã e para ter o seu horário livre aí no período vespertino. E na hora de definir, entregar a camisa para quem é titular, quem não é, como é que funciona? Tem que trabalhar um pouquinho o psicológico, né? É mais difícil lidar com mulher ou não? O handebol é diferente do futebol, não existe titularidade.
no handball. Você tem que ter 16 atletas que consigam jogar, né? Porque é um handball, é um esporte muito dinâmico, de muita velocidade, muita transição. Então você não consegue deixar um atleta jogando 60 minutos. O atleta que joga 60 minutos, ele sabe que ele vai ter que jogar 60 minutos, ele se poupa. Nem a goleira é titular absoluto? A goleira ainda é uma situação, mas que psicologicamente ela tem que sair um pouquinho do jogo para dar uma descansada mentalmente. O psicológico do goleiro é diferenciado também e é difícil você manter um goleiro 60 minutos dentro do jogo. Às vezes ele sai para que a segunda goleira entre para pegar uns 7 metros ou ficar 2, 3 minutos para que o goleiro, nosso goleiro principal possa... Mas titularidade não existe. Hoje quem ganha é quem tem realmente o melhor elenco, não quem tem as melhores 7 jogadores. Quando eu falei que talvez é preciso usar uma psicologia diferenciada com as mulheres, independente da modalidade, é porque por vezes a mulher é por natureza mais sensível, né, sentimental até, e muitas, né, por vezes são mães em meio à carreira profissional, e daí elas estão aí jogando, mas às vezes com o pensamento lá no outro lado, né? A gente tem, até inclusive nós temos um apoio psicológico através da FURB, nós temos um apoio psicológico, elas têm um psicólogo, então cada problema que elas têm um extra-quadra, elas já se dirigem ao psicólogo ou qualquer coisa, qualquer desconforto que elas tenham, elas se dirigem para o psicólogo e resolvem isso para que elas estejam 100% dentro da quadra. O treinador, nesse caso, não é um pouquinho paizão, nós psicólogo já fizemos também. esse trabalho, O treinador tem um pouco de psicólogo, um pouco de médico, né, de fisioterapeuta, ele tem que entender um pouco de tudo. Mas já que nós temos a possibilidade de ter um especialista perto da gente, então a gente passa a bola para quem é especialista. E rola aquela bronca, como a gente percebe no futebol, o treinador. Eu, por exemplo, sou testemunha. E aí está o treinador da seleção brasileira, o Luiz Felipe Scolari, quando jogava o Criciúma aqui no Aderbal Ramos da Silva. Você lembra dos jogos do Beck aqui, né? Sim. E o vestiário ficava muito próximo ao alambrado do campo, e a gente fazia a cobertura, e aí a janelinha do vestiário do visitante e até do próprio Blumenau ficavam próximo ao campo, e era possível escutar a conversa de intervalo do treinador. E olha, o Luiz Felipe é um daqueles Caxias, de pegar firme. Não, você conhecendo o seu grupo, você sabe em quem que você pode ir mais duro. Como você bem falou, as mulheres são um pouco mais sensíveis, mas você conhecendo o seu grupo, você sabe em quem ir. E tem um momento da bronca mesmo. E rola uma choradeira de vez em quando ou não? Sempre rola. Um chorinho sempre rola, não tem jeito, mas enxuga-se as lágrimas e bola para frente. Depois de uma derrota, como aconteceu nos Jogos Abertos, e se repetiu agora na Copa do Brasil, por um adversário que já virou uma rivalidade que é Concórdia, é difícil levantar o astral das meninas? Não, acho que não. Um jogo entre Blumenau e Concórdia desse nível são detalhes que mudam o jogo, né? É uma defesa de uma goleira, uma defesa da outra goleira muda o resultado do jogo. E foi por um gol, parece a decisão agora. Foi por recente, um gol. né? Ano passado perdemos na prorrogação por um gol, né? E esse ano perdemos a final da Copa Brasil para elas por um gol também. E acho que o detalhe essencial dessa Copa Brasil foi a lesão da Luciana com 5 minutos de jogo. Ela começou muito bem o jogo, já tinha feito gol, roubado 2 bolas, estava muito bem, estava se sentindo à vontade dentro da final. E aí ela lesionou o joelho, teve que sair. E acho que esse foi o diferencial que nos fez perder essa final da Copa Brasil. Na equipe de Blumenau tem 2 estrangeiras, 2 argentinas. Elas já estão bem adaptadas? Sim, já falam bem o português. Já escrevem alguma coisa, estão bem. Então já podem vir aqui para o programa. Já, né? podem vir aqui ao programa. Né? O ano passado elas já começaram a faculdade. Esse semestre agora elas não estão estudando, porque elas vieram para cá só no final de março, em virtude de compromisso com a seleção argentina. Então achamos por bem que elas não estudassem esse semestre, agora no segundo semestre já estão matriculadas também, para voltar ao seu curso de faculdade. E qual é a linha que elas estão optando? Educação física ou não? Eu Não. estou dizendo um todo aí das meninas que estudam. Não, hoje o que menos temos dentro das atletas, nós temos 12 atletas universitárias e das 12, 2 fazem educação física. Olha que curiosidade. Temos engenheiras, temos fisioterapeutas, temos publicitárias, administradoras,
mas a educação física tem ficado realmente para trás. No teu tempo de estudante universitário, era uma opção quase que geral do atleta se dedicar à educação física. Exatamente. Eu acho que a linha da educação física mudou um pouco e com isso os atletas têm saído um pouco dessa linha. Por falar nas argentinas, uma delas desfalca o time do Blumenau domingo contra as americanas, né? Sim, é a Luciana justamente por conta dessa lesão. Tentamos, ela está fazendo um trabalho de reforço muscular, mas o médico ainda não liberou, pediu mais uma semana de reforço para ela e acho que semana que vem ela está voltando para a quadra. Mas vai desfalcar a gente, é uma atleta importante, uma atleta muito rápida, mas vai desfalcar a gente aí nesse jogo de domingo. E pela gravidade da lesão é preciso de um trabalho gradativo de recuperação, né? Exatamente, foi uma lesão grave, uma lesão de cruzado posterior. Num primeiro momento, após os exames de radiografia e ressonância, não vai ser necessária a cirurgia, mas o médico quer ter uma certeza sobre isso antes de colocá-la dentro da quadra. Então a Luciana não joga neste domingo e a Maiara, é possível conseguir a liberação lá na seleção? A Maiara é uma possibilidade, sim, porque ela está na seleção, ela está a semana inteira treinando com a seleção brasileira. Agora, amanhã se dispensa uma parte dessa seleção e se apresentam as internacionais, as europeias. A Maiara está relacionada nessa. A gente fez o pedido para o técnico, Morten, ele está analisando. Eu estou indo daqui a pouco para Joinville até para assistir o jogo do Brasil com a seleção americana. A gente quer dar uma olhada e aproveitar já, conversar com o Morten, porque a gente quer, além de ter a Maiara no grupo, fazer a homenagem, que ela não pôde estar presente aqui na Câmara dos Vereadores, fazer uma homenagem a ela lá durante o jogo. Já que você tocou nesse assunto de homenagens, nós vamos exibir algumas imagens, né, recuperando o ato desta sexta-feira, foi na quinta-feira, durante a sessão ordinária, que foi entregue no plenário a moção de louvor para a Maiara, que integra a seleção brasileira, a Duda, que foi escolhida a melhor do último Mundial na modalidade, a Eduarda, né, e a Ana, a irmã, e a Fabiana. Foram atletas, né, de Blumenau, e me chamou a atenção também na sua fala na tribuna da própria Ana Amorim em relação a um pedido, né, para que se incentive mais o esporte, não só o handebol, mas o esporte de modo geral, porque não é fácil colocar uma menina como essas, que aí está, essa é a Ana, né, que aliás falou muito bem na tribuna ontem, né? Essas meninas desse nível, você preparar, porque quem assiste os jogos, vê recebendo a medalha, subindo no pódio, indo para o Mundial, como foram essas, a Fabiana, por exemplo, lá na Grécia, nos Jogos Olímpicos. Sim. Até chegar nesse nível, teve um caminho muito longo pela frente. Né? É uma dificuldade bastante grande, elas são realmente guerreiras, né? Como eu falei ontem na Câmara e volto a frisar hoje, ser atleta não é ser uma pessoa normal. Ele tem que fazer tem todas as atribuições de uma pessoa normal e ainda toda a carga de ser atleta. Toda a carga que ele tem que... Então, tem que ter uma disciplina muito grande, uma organização de vida muito grande, ter alguns conceitos de cidadania que só enobrecem a carreira do atleta e por isso acho que a gente está fazendo um bom trabalho aí, que nas últimas 4 Olimpíadas, colocar 4 blumenauenses dentro de uma Olimpíada não é assim, não é bem fácil. Eu queria, Graciano, porque você acompanhou o trabalho, por exemplo, dessas irmãs Amorim desde o comecinho, né? E elas passaram por todas as fases até chegar, por exemplo, como chegou a Duda aí a ser campeã do mundo. Sim. Você, o Fausto. O Fausto. Elas começaram com o Fausto, as duas começaram com o Fausto na Escola Barão e depois já se destacaram e já foram para as escolinhas da Fundação de Esportes. E dali foram seguindo carreira. A Ana saiu primeiro, foi para a Europa, foi para a Macedônia, foi vice-campeã da Champions League e uns 3 anos depois a Duda acompanhou. Foi para a Macedônia e depois se deslocou para a Hungria, onde joga até hoje na melhor equipe do mundo, tanto que ela é bicampeã da Champions League. A Gripa também, né? Foi para a Olimpíada. A Fabiana optou em não sair de Blumenau. Conseguiu as mesmas coisas, né? Só não foi para a Champions League, porque nenhum clube brasileiro disputa a Champions League,
mas conseguiu também atingir vários grandes objetivos, foi para 2 mundiais, uma Olimpíada, optando por ficar aqui em Blumenau. E a Maiara está aí servindo a seleção, né? Exato. A Maiara não é blumenauense, é paranaense? Não, né? ela é paranaense, ela veio a Blumenau com 16 anos, ficou até os 19 anos, terminou a sua formação aqui, e daí foi para a Espanha, da Espanha foi para a França, da França foi para a Áustria, e agora ela está fechando um contrato com a Dinamarca. Graciano, você que acompanha, né, a trajetória dessas meninas, quem é que está vindo aí no caminho de uma Duda Amorim, por exemplo? Olha, a gente tem uma goleira de 14 para 15 anos, a Pamela. É uma menina muito boa, está engatinhando ainda, mas pelo pouco tempo de treinamento a gente percebe que ela pode ser uma grande goleira que possa vir a ser a goleira da seleção brasileira adulta daqui a 6 ou 7 anos. Ô Graciano, como é que a gente percebe olhando lá na escola? Porque é na escola que vocês fazem a triagem, né? Exato, tanto é que os nossos polos, as nossas escolinhas são todas dentro das escolas, nós não temos escolinha em clube, em nada, são dentro das escolas. É dentro da escola que a gente detecta o atleta. Então, a gente percebe já o desenvolvimento motor da menina, estatura, velocidade, agilidade, se a menina é sanguínea ou não é sanguínea, porque é um esporte de contato, então você tem que ser um pouco mais sanguíneo para suportar. Hoje, principalmente, está bastante difícil de trabalhar com feminino, porque as meninas já não querem mais correr, elas preferem ficar na internet. Então, quando você consegue uma menina com essas características, você tenta agarrar com unhas e dentes. Interessante, muito bacana isso. E aí vale o olho clínico, né, do técnico, de quem trabalha, para descobrir esses talentos e, mais do que isso, lapidá-los. Isso é a segunda parte mais difícil, né? Você descobrir o atleta, e nós temos um grupo de professores, somos em 4 professores que trabalhamos com iniciação esportiva, e a partir daí a lapidação até chegar aos 19, 20 anos, isso é interessante. Bom, então esse é um trabalho que tem que ser feito, que depende, claro, de boa vontade. Vocês falavam, e muito bem, na quinta-feira, durante a sessão, da necessidade do apoio e do incentivo. E isso não cabe, essa responsabilidade, tão somente ao poder público, mas à iniciativa privada, e aí eu acho que é uma questão cultural, né? Das pessoas entenderem que não estão ajudando, mas estão apostando e mostrando o seu produto, a sua marca através do esporte. Exatamente, porque atrás de uma Eduardo Amorim, existem aí anualmente 180 a 200 crianças que a gente está fazendo um trabalho não só de rendimento com elas, nós estamos fazendo um trabalho para que a gente possa passar alguns valores que às vezes não é tão bem passado por uma questão cultural, por uma questão educacional dentro da sua família. Então a gente tenta passar isso. Eu acho que a criança, estando num ambiente sadio, ela tem menos tempo para fazer besteira, né? E a gente está reclamando tanto da nossa violência, mas a gente esquece de investir na prevenção. Eu acho que a prevenção, o esporte é preventivo para a saúde, o esporte é preventivo para a educação, o esporte é preventivo para a violência. Se conseguirmos investir mais no esporte, se o empresário investir mais no nosso esporte, ele consequentemente daqui 5, 10 anos, ele vai ter uma cidade mais tranquila, porque vai ter menos violência, ele vai ter postos de saúde melhores, porque a saúde vai estar beneficiada porque a criança fez o esporte. Então, Graciano, eu vou chamar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Em seguida, né, nós já vamos ter uma surpresa aqui no programa. Campeonato Brasileiro da Série B apresentou Sampaio 2, América Potiguar 0, Portuguesa 2, América Mineiro 1, Bragantino 1, Ceará 2, Santa Cruz 2, Ponte Preta 1, ABC 1, Náutico também 1, Boa Esporte 0, Vasco da Gama 2 e Casa 0, Avaí 2. Foram jogos que abriram, né, nesta terça-feira a Série B, que apresenta nesta sexta às 19h30, Joinville e Vila Nova, Paraná Clube Luverdense. Os jogos começam às 19h30. O jogo Atlético e Oeste ficou para o dia 22 de julho, depois da Copa do Mundo.
2 jogos atrasados. Um da 4ª rodada será disputado exatamente neste sábado, às 4 horas, vai ser entre o Sampaio Corrêa e o Avaí. O Avaí que essa semana anunciou o técnico Geninho. E ainda temos o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Náutico, que também é jogo adiado da 5ª rodada. A partida será disputada exatamente no dia 8 de agosto, depois da Copa do Mundo. Aí estão, portanto, os 2 jogos, Sampaio e Avaí neste sábado, 4 horas, Náutico e Vasco da Gama. Esta partida vai ser no dia 12. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Ceará 21 pontos, América, ABC, Joinville 17. Se o Joinville vencer, vai a 20, fica perto do líder Ceará. E tem que vencer nesta sexta-feira o Vila Nova. Reparem só, o último colocado tem 2 pontos. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A não tem rodada, agora o assunto é Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa na próxima semana. Estamos de volta aqui agora com a surpresa que eu anunciei, né? Ela teve compromissos particulares, por isso não chegou em tempo, mas aqui está a Ana Amorim. Nós estamos falando de você agora, Ana, aqui com o professor, né? E de vocês que fizeram história, vocês, especialmente a Duda, continua fazendo, como a Maiara. E eu falava dessa homenagem justa que vocês receberam, né? Muito obrigado por estar aqui. Ana. Obrigada pelo convite de vocês. É muito gratificante, né, estar recebendo essas homenagens. Até a gente que já parou de jogar, a gente está aí vendo todo o trabalho que está sendo feito para o handebol continuar. Eu tenho dentro de casa hoje uma campeã mundial. Tudo aquilo que a gente sonhava em ter hoje dentro de casa, minha irmã está conquistando, está conseguindo, é um orgulho para a gente. Então, o fato de estar recebendo tanta homenagem, é claro, a gente só tem a agradecer, é muito bom, né? Foi uma iniciativa do vereador Aldemar Berg, né, com o apoio geral aqui da Câmara, que entregou uma homenagem mais do que justa, né? E você agora, aposentada no handebol, não sente saudade daqueles Somente torcedora agora. Não sinto vontade de jogar. Eu sinto vontade realmente de estar apoiando, como eu estou fazendo agora, e acompanhando, até porque eu não tenho tempo, né? Eu estou acompanhando mais o trabalho da minha irmã, o trabalho do time. Né? Mais ou menos, né? A gente tenta, mas assim, não, realmente, com um bebê pequeno também não tem condições. Mas a gente, estou tentando dar meu apoio de outra forma, né? Para não sair do handebol da forma, sem dar uma continuidade por minha parte. Né? Há pouco eu questionava o técnico Graciano, né, sobre a questão desse apelo que vocês fizeram durante a sessão ordinária, não só ao poder público, mas também à iniciativa privada, e você foi muito feliz nas suas ponderações, sentindo a necessidade e falando com base naquilo que vocês enfrentaram em dificuldades. Porque não é fácil chegar lá como você, a sua irmã e as outras meninas. Na minha época a gente dormia embaixo de arquibancada, né? Hoje em dia o sistema está todo diferente. É claro que melhorou bastante, já teve muita diferença. Mas assim, a gente passou por muita coisa e o que a gente viveu lá fora, eu não queria estar vendo isso acabar, né? Então é uma forma de tentar ajudar, pedir ajuda, é preciso essa ajuda para continuar um trabalho de base que o Graciano vem fazendo, é um trabalho excelente, já tem desde 94 aí esse trabalho. Só que chega uma hora que vai cansando, né? Então ele não pode estar sozinho esse tempo todo, ele tem que ter uma ajuda, tem que ter recurso para poder estar dando continuidade nisso aí. O handebol de Blumenau está em boas mãos? Graças a Deus, sempre esteve. Foi um bom técnico? Sempre. Ela foi uma boa atleta? Sempre foi. Eu estou falando não no rendimento, que isso a gente sabe, mas no comportamento, porque é preciso que o atleta seja disciplinado, que obedeça as normas táticas do jogo, aquelas coisas. Ela era obediente nesse aspecto? Sempre foi, bastante obediente. Teimosinha, às vezes. Mas, mesmo teimosa, fazia o que a gente pedia. Né? E por isso galgou essa carreira que teve. O atleta que não escuta um pouquinho e que não tem essa determinação, dificilmente chega aonde a Ana chegou. Agora, Ana, nunca te deu vontade de pegar, não o lugar dele, mas a função que ele exerce de técnico? Nunca tive vontade de trabalhar com isso. Isso é engraçado, assim, muita gente me pergunta se eu não tenho vontade de voltar, se eu não tenho vontade de ser treinadora. Eu acho que não combina comigo. Eu prefiro ficar nessa parte mais... administrativa. Administrativa, acho que combina mais com o meu perfil. Não tenho vontade, não. De que forma? Ou qual seria o caminho para fortalecer o handebol, o esporte da cidade? É o empresário abraçar essa causa, essa bandeira? Qual é a receita? Tanto a política, eu acho que em primeiro lugar, porque em primeiro lugar a gente representa, né, a cidade. Quando perguntam de onde é que eu sou, de onde é que é a Duda Amorim campeã mundial,
ela é de Blumenau. Então, a cidade sim tem que abraçar, tem que dar esse apoio. E, claro, empresários também têm que estar aí apoiando. A gente sempre pede a ajuda deles, porque com certeza tem que ter esse trabalho de base forte para a gente poder fazer talentos adultos, né? Chegar numa seleção adulta, tá fazendo jogadoras adultas. E assim, Minosso, às vezes o empresário pensa que é muito dinheiro. Tá? Às vezes com 300, 400 reais por mês, você salva uma modalidade. Nós temos, inclusive, o handball feminino tem um projeto de 300 a 500 reais mensais. E que se a gente conseguir 4 ou 5 parceiros, nós temos já uma estrutura muito melhor para as nossas categorias de base. Porque se cada um der 500, nós temos 2.500 se a gente conseguir 5. Tá? Então, não é uma... às vezes, o esporte amador é muito comparado ao futebol. E por isso ninguém se anima a querer ajudar. Mas muitas vezes, com pouco dinheiro, você consegue fazer muita coisa, porque o esporte amador é muito diferenciado do futebol. O futebol é milionário, o esporte amador ainda é muito plausível de se fazer. E tem um outro lado também, porque, por vezes, o grande empresário investe lá num grande clube, na seleção, na CBF, e não tem a oportunidade de investir essa fatia menor abraçando uma outra modalidade. Ele tem ali a oportunidade de expor a sua marca. Exato. E aí eu discordo de você, Ana, e de você, quando a gente usa essa cultura de ajuda. Acho que esse verbo ajudar não deve ser conjugado, porque o empresário que coloca a marca ali, no agasalho, na camisa, ele está expondo o seu produto, ele está vendendo o seu produto. E hoje o handebol feminino de Blumenau está frequentemente na mídia, então ele tem um retorno. Hoje passa em ESPN, né, em Sport TV, tem momentos que passa em canal aberto, hoje em dia está tendo. TVL. Exatamente, né? Então, assim, hoje aparece, está aparecendo. Convém, então, patrocinar, né, investir. Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Nós passamos ano passado a semifinal da Liga Nacional num esporte fechado. Vocês chegaram a fazer rifas para ir para a Liga? Tivemos que fazer o ano passado foi bem complicado, né? Nós não tivemos ajuda de ninguém, a fundação nos ajudou com o que pôde, né? Mas tem mais 41 modalidades que ela tem que ajudar também. Nós temos que entender que é até onde ela pode ir, né? Mas ano passado nós passamos a semifinal da Liga Nacional e o pessoal do marketing lá, eu perguntei, quanto custa para eu comprar um banner desse, para esse horário? Ela falou 340 mil reais. Um banner para ficar 60 minutos exposto dentro do jogo. Graciano, o retorno é bem grande. Tá vendo o relógio lá? Pena que está mandando a gente embora. Então, nesse domingo, 5 da tarde, amistoso de Blumenau contra a seleção americana no ginásio do SESI, 5 da tarde. R$5 o ingresso? R$5 de colaboração espontânea, não é um ingresso. Se não quiser pagar, não precisa. Mas as 200 primeiras pessoas que pagarem terão direito, que chegarem lá no SESI. A partir das 16 horas nós estamos abrindo os portões. Então as primeiras 200 pessoas que chegarem vão ganhar uma camisa da torcida Blumenau e as outras 100 vão ganhar também um brinde que está vindo da FURB aí. Ana, obrigado por ter vindo. Você me deve uma participação no programa inteiro, meia hora. Marcamos futuramente. Com certeza. Ana Amorim, que já conquistou vários títulos, agora cuida da família, do seu empreendimento e tem, como ela disse, a campeã em casa do mundo, a Duda Amorim, que já esteve inclusive aqui no programa Meia Hora. O programa está chegando ao seu final, está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias, reprise do Meia Hora nesta sexta-feira, 11h30 da noite, e neste domingo, às 11 horas da manhã. A todos um grande abraço, bom final de semana.